E chegamos aos dias atuais. Todo esse processo nos trouxe até aqui. E a revolução, o processo revolucionário, ocorreu diversas outras vezes após as eras napoleônicas. No Brasil, a primeira revolução que, vamos dizer assim, quebra as bases da nação é a proclamação da República. E a proclamação da República, ela não é um movimento isolado em que o exército, de um dia para a noite, resolve dar um golpe no imperador. Não, existe um elemento intelectual que inicia 20 anos antes do dia 15 de novembro de 1889. Esse movimento intelectual é o interesse pelo alto comando e o oficialato do Exército Brasileiro pela escola do positivismo, que é uma escola de cunho inteiramente revolucionária, que visa o esquecimento do passado e a visão para o futuro. Os positivistas creem que o correto é, nesse futuro, a implantação de um governo de homens técnicos, designados cada qual a sua área de atuação nas pastas dos ministérios, e cujo a população não ela atrapalha. Esse negócio de civil se metendo muito em política, ele tem que ser um pouco controlado. Então é o governo da tecnocracia, cujos técnicos, que são especialistas nas áreas, vão governar. Até pode existir um parlamento, um Congresso Nacional, mas ele não, que é o povo, representantes do povo, não pode as suas diretrizes, as suas decisões sobressair a decisão dos técnicos. Então, não é uma ideia democrática, é uma ideia de um autoritarismo tecnocrata. Uma revolução. Uma revolução no processo natural da vida. Porque a vida, o homem feito, como já foi dito, o homem feito à imagem e semelhança de Deus, livre, né? Criador do Estado e do governo, não pode o Estado e o governo voltar-se contra o próprio indivíduo, que é o seu criador. Então, criatura se volta contra o Criador. É a mesma coisa que o diabo fez contra o nosso Senhor e terminou no inferno. Bueno, o Exército Brasileiro começa, né, desde o ano de 1870, a se alimentar das ideias positivistas, e ela se torna uma ideia muito forte no meio do Exército. De maneira que ali, perto do golpe republicano, já predominava o pensamento daqueles que tinham os meios de ação para fazer algo que fosse da sua vontade. E culmina no movimento do dia 15 de novembro, cujo os conspiradores, o Marechal Floriano Peixoto e o Coronel Benjamin Constant, vão a cavalo até a sede do governo, do primeiro-ministério, e entregam uma carta para o Visconde de Ouro Preto pedindo que ele se demita e que seja empossado um novo primeiro-ministro. Então, inicialmente, não era um processo para o fim da monarquia, e sim um processo para uma mudança de governo, pois naquela época éramos um regime parlamentar. Tínhamos um primeiro-ministro chefe de governo e um imperador chefe de Estado. Mas os conspiradores, eles queriam mesmo era a ruptura total, eles queriam a revolução. Eles não estavam satisfeitos apenas com a mudança de governo, eles queriam uma mudança no Estado, no cerne da nação. Na mentalidade. Naquele momento o Brasil vinha de uma cultura muito católica, muito tradicional, né? Herdou essa tradição portuguesa, dos heróis medievais, nobres que lutavam pela liberdade dos povos e do território, e os militares positivistas já não tinham essa ideia. Eles tinham não tinham essa ideia de o nobre, antigo, libertário do território, do povo, da cultura, dos valores, das virtudes.
Pelo contrário, eles viam que isso não deu certo e eles, iluminados, vamos apostar no futuro com um governo de técnicos, e esses técnicos vão trazer o avanço de modo muito mais eficaz e rápido. À noite, os conspiradores, Floriano e Constant, convencem o Marechal Deodoro, pois precisavam do Marechal Deodoro, que tinha sua decisão tinha um peso político capaz de quebrar as bases da nação e promover a revolução, e o convencem a se assinar a Carta de Proclamação da República. No início, Deodoro não queria, pois ele era um monarquista, ele não tinha esse pensamento como tinham os outros de se meter na política, de o exército tomar o lugar do imperador, de ser o poder moderador, pois o imperador ele era detentor do poder moderador. Naquele tempo tínhamos 4 poderes na nação: executivo, legislativo, judiciário e moderador. E o exército, quando proclama a república, ele começa a atuar, a gente pode perceber pelos seus atos, os fatos mostram que eles, embora não tenham positivado na Constituição Republicana que eles eram detentores de um poder moderador, eles atuam na prática como se moderadores fossem. Então, Deodoro é convencido pelos conspiradores, segundo o príncipe imperial Dom Bertrand de Orleans e Bragança, foi falado a Deodoro que o imperador iria nomear Gaspar Silveira Martins, era um político gaúcho da época, no primeiro ministério. E Deodoro disse, não, tiramos o Visconde de Ouro Preto para botar um cara pior? Esse não. E disse que bateu na mesa. E os conspiradores disseram, pois então, se o senhor não quer que o Gaspar Silveira Martins seja empossado como primeiro-ministro, assine essa carta de proclamação da República e aí nós vamos dirigir os rumos do país e provavelmente difama o imperador. Deodoro é convencido, assina e no dia seguinte as manchetes dos jornais, a população do Rio de Janeiro, a corte toda já sabia que a monarquia havia acabado e o novo regime se instaura, o regime republicano. Mas os revolucionários, os seus atos sempre vão mostrando algo de vicioso, de contra as virtudes dos seus atos. O primeiro ato do governo revolucionário republicano, militarista, foi comprar o Palácio do Catete, gastar o dinheiro do Tesouro Nacional, que Dom Pedro II cuidava muito bem, para fazer a sede do governo. Então, o primeiro ato deles não foi pensar no povo, no país, na defesa. Foi pensar em ter um palácio à altura dos governantes, como se eles tivessem alguma medida alta para serem governantes em um palácio bonito. Pelos que eles fizeram, um galinheiro já estava de bom tamanho. O imperador, ele tinha responsabilidade fiscal, ele governava numa casa velha e não queria gastar dinheiro do Tesouro Nacional para comprar um palácio luxuoso. Entendia que o Brasil ainda era um país muito novo, estava caminhando para o progresso e no momento em que, sim, tivesse recursos disponíveis para o luxo do Estado, aí sim o Estado iria se dar o luxo de comprar, adquirir um palácio melhor. Naquele momento, Dom Pedro estava preocupado com assuntos mais importantes, como a defesa nacional, a abolição da escravatura, tanto que ele nunca teve coragem de abolir a escravatura, mas quando foi para a Europa, deixou a filha dele, a Princesa Isabel, no comando e sabia muito bem das suas ideias abolicionistas. Ele não queria que fosse por ele a abolição, pois ele iria condenar o trono de sua filha, pois sabia que no momento que os escravos fossem abolidos, provavelmente poderia ter o fim da monarquia, e deixou a sua filha no dia 13 de maio de 1888, na regência do Estado, em seu lugar, sabendo que ela poderia abolir os escravos, o que era da sua vontade. Ele só apenas não queria matar o regime monárquico. Então ele ficava entre uma cruz e a espada.
os militares, então aquele problema da escravatura já estava resolvido, né? Havia investimento em defesa, o país estava melhor organizado do que hoje, tinha um salário mínimo na época de quase, se for convertido na moeda de hoje, quase 3 mil reais. Então os militares, o Brasil está muito bem, vamos comprar um palácio. Comprar um palácio porque nós temos que governar num palácio luxuoso. 2 anos depois, Deodoro sai da presidência, entra o Marechal Floriano, que era o maior dos conspiradores, fecha o parlamento e instaura uma ditadura no país. Ora, está mais do que demonstrado o processo revolucionário na situação. Pois, primeiro, ataca o governo do Visconde de Ouro Preto. Depois, quebra o regime do Estado brasileiro, muda de uma monarquia para uma república. E depois, sem justificativa alguma, fecha o parlamento. Não havia uma justificativa forte o bastante para que Floriano fechasse o parlamento. Ele simplesmente fechou, pois era de sua plena convicção que os civis atrapalham. Nós vamos governar através de uma pasta de ministérios tecnocratas. E o parlamento está atrapalhando, não está deixando os meus ministros levar o Brasil rapidamente para o futuro. O que isso causa? Revolta, revolução federalista, revolta da Marinha do Brasil, que os navios disparam tiros de canhões contra o Forte Copacabana. No Rio Grande do Sul, a gauchada, junto com os uruguaios, formam os piquetes da Revolução Federalista, e temos aí uma luta de 2 anos sangrenta, muito sangrenta. Eles chegam até o Paraná, saem do Uruguai, vão até o Paraná, o exército revolucionário de Ubercino Saraiva. O fato é que os próprios homens gaúchos e Ubercino daquela época se intitulavam revolucionários. Mas não havia ainda um estudo para se compreender o que era a revolução e o que é a contra-revolução na época. Do ponto de vista técnico, quem iniciou a revolução foram os militares, quando quebram toda a base política do país. O movimento federalista da gauchada e dos uruguaios não foi um movimento revolucionário, foi um movimento de resposta à revolução iniciada pelos militares conspiradores. Então, tecnicamente, deveria ser chamado de contra-revolução federalista, pois, muito embora a contra-revolução federalista não almejava restaurar a monarquia, ela almejava restaurar a democracia no país. Ou seja, um bem que havia anos antes, que foi suprimido pela Revolução Republicana, e agora estava tentando ser restaurado pelos federalistas. Uma tradição democrática que vinha desde a fundação do Brasil em 1822. A nossa Constituição de 1824 era democrática. O imperador, ao longo do seu reinado, à frente do poder moderador, nunca passou dos limites do seu poder constitucional. Então o Brasil era um Estado de direito maduro. Talvez não um dos maiores, muito maduro comparado a outros países do mundo, mas se comparado a toda a história da República, ele era muito mais organizado, muito mais sério, e os resultados eram observados. Como, por exemplo, um salário mínimo superior a qualquer salário mínimo que tivemos na história de toda a República. Então a República ela se torna uma sucessão de golpes. Após Floriano inicia a política do café com leite, onde o poder intercala entre as oligarquias de Minas e São Paulo. Então passa de um regime autoritário para um regime oligárquico. Novamente a democracia não vem. Então, democracia que havia sido matada com a Revolução de 1889, substituída por um regime militarista autoritário, não reaparece com o fim da Revolução Militarista. Ela não é restaurada, e sim o que preenche o seu lugar é um regime oligárquico, disputado pelas elites de São Paulo e pelas elites de Minas Gerais.
1930, o Dr. Getúlio Vargas, herdeiro daquele pensamento positivista, militarista, lá de 1889, através de uma revolução militar, toma o poder, em 1930, e se torna presidente da República. Aí tem um ponto curioso na Revolução de 30, é que tanto os gaúchos federalistas contra-revolucionários de 1893, da Revolução Federalista, quanto os gaúchos autoritários, militaristas, apoiadores daquele movimento do exército antidemocrático, se unem para levar o Dr. Getúlio Vargas à presidência da República. Era um ideal antigo que o Rio Grande do Sul tinha de que o Brasil tivesse um presidente gaúcho e que o Rio Grande do Sul, que sempre ao longo da sua história, e isso desde o tempo da fundação do Brasil, nunca foi valorizado, então a gauchada lutou isso desde a Revolução Farroupilha para que isso acontecesse. Embora o Dr. Getúlio tenha sido um ditador, tenha chegado ao poder pelos meios errados, os gaúchos não tinham esse entendimento, mesmo aqueles contra-revolucionários. Eles entendiam que, para o bem do Estado, um gaúcho na presidência da República iria trazer agora um pouco de conforto para aquele povo sofrido que tanto fez pela nação. E ocorre que o Dr. Getúlio Vargas governa por 15 anos como ditador, de 1937 a 1945. Ele funda no Brasil o Estado Novo. O Estado Novo é um regime fascista brasileiro, pois a Constituição de 1937, promulgada por Dr. Getúlio Vargas, é uma cópia da Constituição italiana fascista de Mussolini, da Carta del Lavoro. Até muito interessante, basta colocar no Google as duas cartas e serem comparadas e se perceberá nitidamente a semelhança. Então o Brasil de 1937 a 1945 teve sim um regime fascista, uma ditadura que foi muito sangrenta, muito terrível e ficou aí um pouco esquecida nas nossas mentes modernas o mal que essa ditadura do Estado Novo causou para a democracia, para a população civil, para o país, para a tradição e para todos os bens virtuosos desse país. Então, tendo assim um pouco dessa análise histórica, nós já entendemos que o que é uma revolução e uma contra-revolução. Uma revolução é sempre um processo ante os valores naturais do ser humano. Quando o Dr. Getúlio chega na presidência da República através de um movimento que não é legítimo, um movimento revolucionário, ele podia iniciar, mesmo que ditador, trabalhar para o bem da liberdade humana. Então, o seu governo seria tecnicamente analisado como um governo que chegou ao poder por um processo revolucionário, mas que se desdobrou pelo viés da contra-revolução. Então, ali Getúlio poderia ter utilizado a revolução para restaurar os valores tradicionais do Brasil. Havia essa possibilidade. Mesmo na ditadura, ele poderia ter agido assim. Em 64, os militares que o senhor presidente general Castelo Branco, o início do movimento 31 de março não foi um processo revolucionário. Foi uma resposta a um processo revolucionário. Pois haviam no Brasil grupos de guerrilheiros tentando tomar o poder. A presidência da República estava vaga, pois o senhor João Goulart havia sido cassado pelo parlamento. Então houve primeiro aí um golpe parlamentar, pois eles utilizaram uma artimanha constitucional, mas que de fato não poderia ter sido usada. Então, tecnicamente, é um golpe parlamentar. A presidência da República foi declarada vaga pelo presidente do Congresso. Os grupos guerrilheiros estavam tentando tomar o poder e a chefia da nação. O senhor governador do Rio Grande do Sul, o senhor Leonel Brizola, estava radical para a implantação das reformas de base, chegou a dizer, né,
ou as reformas por bem ou na marra, e num comício alguns dias depois, junto com o presidente João Goulart, antes de ser cassado, defendeu o fechamento do Congresso para que as reformas de base fossem implantadas, ou seja, Brizola e Jango tinham aquele pensamento positivista da corrente militarista antiga, e o Congresso se sentiu intimidado e respondeu a eles com a cassação do João Goulart. Então, e foi ilegítimo, foi um golpe parlamentar. E, diante disso, diante desse cenário anárquico, uma presidência da República vaga, guerrilhas no território nacional, ameaças de ruptura institucional pelo governador Brizola, o exército brasileiro agiu na defesa do país, no 31 de março. Ele precisava agir. Quem é que defende o país numa situação de anarquia? O exército. Sempre é o exército, as forças armadas, que numa situação dessas agem. Se torna uma ditadura se eles permanecem no poder. Então, aquele movimento dos militares de 64, ele inicialmente é um movimento contra-revolucionário, que tenta, num esforço tímido, restaurar a democracia no país. O general Marechal Castelo Branco, no seu governo, tentou esse movimento tímido que eu disse de restauração da democracia. Uma pessoa que explica muito bem, e aí no YouTube nós temos vídeos e tem os livros sobre biografia também, é o Dr. Roberto Campos, que foi ministro do Marechal Castelo Branco, que afirma que o medo do Marechal era que a ditadura permanecesse. Ele dizia que o problema de entrar numa ditadura é sair dela, e ele tinha essa consciência. Castelo Branco não era da linha dura, ele estava ali tentando organizar a casa e convocar novas eleições em breve, 2 anos após. O que não aconteceu. Infelizmente caiu na mão da linha dura e a ditadura permaneceu 20 anos. Mas o ato jurídico que inicia a ditadura militar é o AI-2, pois ele fecha os partidos políticos. Então aí nós temos um ato autoritário que rasga a Constituição, né, e diz, agora que a Constituição diz que os partidos políticos são livres e podem ser formados por civis, não, agora só vai ter 2, a Arena MDB. Ali, então, nós temos juridicamente o início da ditadura militar, com a implantação do AI-2. E do mesmo modo, o senhor Getúlio Vargas, enquanto ainda era ditador, em 1945, um revolucionário, é derrubado pelos pracinhas que voltam da Europa, foram lutar na Itália contra o nazismo e fascismo, e quando chegam aqui percebem, ora, nosso país está sendo governado por uma constituição fascista, nosso presidente é um idealizador de Mussolini e é um ditador. Então nós estamos lá na Itália lutando ferozmente, heroicamente, contra essa política terrível, e quando a gente volta para casa a gente percebe que nós já estávamos nela e não sabíamos. Então os pracinhas, que tem um poder militar muito forte, o oficialado, através de uma mentalidade contra-revolucionária, tira o Dr. Getúlio Vargas da presidência da República em 1945, que era o revolucionário. E hoje, na atualidade, né, que chegamos aqui, não se tem muito esse entendimento do que é um revolucionário, do que é um contra-revolucionário, do que é um esquerdista, do que é um direitista. Ora, os termos direita e esquerda não dizem grandes coisas. Eles, na verdade, eles não individualizam realmente o que são os grupos. Dentro da esquerda nós temos sindicalistas, nós temos progressistas que querem entregar o país para os estrangeiros, nós temos comunistas, né, que idealizam o movimento soviético, mundo afora, né, chinês, que matou mais do que no século XX, que a maioria dos outros séculos, todos somados. E temos aqueles que estão ali só que é a burguesia. Hoje a burguesia está na esquerda. A esquerda ela
favorece os burgueses em troca de favores, em troca de voto, de campanha política, de financiamento. Então, aí nós temos vários grupos com ideologias diferentes dentro de um lado político, bem como na direita. Na direita nós temos a vertente política militarista brasileira, né, que outrora foi um movimento que se alinhou com a esquerda, pois derrubou o imperador. Naquela época, a mentalidade revolucionária da Revolução Francesa, do pessoal da esquerda do ginásio, era ir contra a monarquia. Então o que a vertente militarista do Brasil faz é acabar com o imperador. É um movimento mais à esquerda, pelo ponto de vista clássico, do que à direita. Hoje nós temos os políticos militares na direita e os monarquistas, né, que outrora eram inimigos no cenário nacional. Juntamente com os liberais, juntamente com conservadores. Então há um grupo com várias ideologias que não dá para a gente definir bem o que é a direita e a esquerda em função dessas várias correntes que se tem dentro dela. Mas, quando nós definimos uma pessoa ou um movimento político como revolucionário ou contra-revolucionário, se torna simples a conceituação. Ela simplifica. O revolucionário é aquele que quer acabar com as bases culturais e políticas, com a tradição. E o contra-revolucionário é aquele que percebe que é necessário algumas reformas, mas de maneira nenhuma apagar tudo aquilo que já foi construído, pois tudo aquilo que já foi construído na civilização custou muito caro para os nossos antepassados, né? Nós somos herdeiros já de muitas, da cultura, somos herdeiros de muitos conhecimentos, e os revolucionários entendem que tudo isso nos levou a problemas como guerras, doenças, a pobreza, e o interessante então seria esquecer tudo isso e começar o mundo do zero, como se fosse um novo Adão no paraíso começando tudo do zero. Olha o trabalho que isso daria se realmente a mentalidade revolucionária fosse implantada exatamente no seu cerne ideológico. Então, é uma posição instável, pois tu acredita apenas num futuro, apagando tudo do passado. Tu não sabe o que vai acontecer. E a história nos mostra que sempre acontecem resultados piores do que aqueles atacados pelo processo revolucionário, enquanto o processo revolucionário é mais simples de promover alguma benegese no objeto de ação, cujo está agindo, cujo estar-se as pessoas daquele movimento agindo. Então, quando nós conceituamos revolucionários e contra-revolucionários, nós pegamos a ideologia dessa vertente militarista que está na direita e vemos, não, passa um pouquinho, esse pessoal é revolucionário. Enquanto os monarquistas, esses são os contra-revolucionários, pois eles sim, realmente são os defensores da tradição brasileira. Embora os dois grupos estejam na direita, um é revolucionário, o outro é contra-revolucionário. Já na esquerda, se observa apenas os revolucionários, pois todos aqueles que estão nas esquerdas, querem a ruptura das bases, o esquecimento da tradição, e põe o homem, em regra, no centro das decisões do mundo, conforme os iluministas, os revolucionários franceses ensinavam. Deus já não tem mais que estar junto do Estado. A igreja não tem que estar junto do Estado. E isso não está de acordo com a nossa tradição política portuguesa, brasileira, ou seja, lusitana. Então, o movimento contra-revolucionário é aquele que preserva as nossas origens, as nossas tradições. Então, se começarmos a analisar pelo viés da revolução e contra-revolução, entenderemos muito melhor os atos que dizem respeito à cultura e à política nacional. E no mundo afora também.
Então, espero que essas considerações sobre o assunto tenham sido benéficas e desejo uma boa semana, um bom mês para todos aqui que ficaram até o final e se interessaram pelo assunto. Muito obrigado